Amigos, olá minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje, na série Revelações. Hoje tem uma revelação poderosa da Palavra de Deus para o seu coração. Mas antes, eu quero lembrar a você que o nosso programa não é só de TV, é também de rádio, é também de internet, e eu quero mandar um abraço para os internautas e para os amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Quero também mandar um abraço para você que nos assiste na cidade ou no campo. Você que assiste numa chácara, numa fazenda, ou quem sabe num sítio, através daquelas antenas parabólicas, muito obrigado por sua presença aqui e que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Uma outra coisa importante é que o nosso programa está nas redes sociais. @Arena do Futuro, você entra no Twitter, no Instagram e nas demais redes sociais. No Facebook é facebook.com/Arena do Futuro. Ali nós colocamos vídeos diários e também fazemos transmissões ao vivo de vez em quando. Agora nós estamos apresentando a você o canal oficial do Arena no YouTube. Você entra em youtube.com/Arena do Futuro, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações das mensagens atualizadas e dos vídeos novos que nós vamos postar nesse canal, tá bom? E eu gostaria que você nos ajudasse a divulgar essas redes sociais do Arena para que mais pessoas conheçam a Palavra de Deus. Mas agora eu tenho uma novidade para vocês. Está bem aqui, ó. Esse é o DVD chamado A Verdade. É uma série de estudos bíblicos, é um curso bíblico. E esse curso pode ser seu de graça. É um DVD maravilhoso, com altíssima qualidade, que nós queremos que você receba aí em sua casa. Sabe o que você tem que fazer? É muito simples. Entra no site da Novo Tempo, aí você põe lá novotempo.com, coloca barra, escreve Arena do Futuro, aí você vai entrar no blog do Arena. Lá vai ter um espaço, um formulário, você preenche o formulário e ali mesmo você faz o pedido do DVD. E a nossa equipe manda para você o DVD de graça. E você pode recebê-lo, assisti-lo e ajudar outras pessoas a conhecerem também essa mensagem. Esse DVD tem abençoado milhares de pessoas no Brasil e na América do Sul. Nós gravamos esse material em português e em espanhol. Por isso ele está disponível para você. É só fazer o seu pedido e nós enviaremos. É uma gentileza da Igreja Adventista, da TV Novo Tempo, dos Anjos da Esperança. Tá bom? Aqui está e estamos aguardando o seu contato. Muito bem, eu quero mandar um grande abraço para você, meu irmão, minha irmã, que acompanhou a gente na última caravana, no último evangelismo, na última programação na sua cidade. Muitíssimo obrigado, Deus abençoe a sua vida. Bom, na série Revelações, a revelação de hoje é o dom de línguas. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos aqui preparados com a Bíblia para começar o tema de hoje. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, pegar uma caneta, um caderno, ou o seu laptop, ou o seu tablet, ou o seu smartphone, para você anotar os textos, entendeu? As ideias e tudo, para que você possa evangelizar outras pessoas. Seja um evangelista. Assista ao Arena, depois você envia o link do Arena para os seus amigos e vamos evangelizar o Brasil, vamos evangelizar a América do Sul, vamos evangelizar o mundo para que Jesus volte o mais rápido possível. Posso contar com você? Muito obrigado. Com certeza vai ser uma grande bênção. Bom, o tema de hoje é um tema relativamente polêmico. Relativamente, porque hoje em dia as pessoas já compreendem melhor muitas coisas que no passado não compreendiam. O tema é o dom de línguas. A Bíblia fala do dom de línguas? Sim, fala. Alguém pergunta, pastor Luiz, você crê no dom de línguas? Sim, eu creio. Se a Bíblia fala, eu creio, obviamente. Agora, o que a Bíblia fala sobre o dom de línguas? É isso que nós queremos analisar agora. Porque existem várias polêmicas. Uma delas é se o dom de línguas é dom de línguas estranhas ou dom de línguas estrangeiras. Entenda, quando a gente fala língua estranha, eu estou me referindo a uma língua que não tem tradução e que ninguém entende. Quando eu falo em língua estrangeira, eu estou falando de outro idioma,
como inglês, francês, alemão, luxemburguês e assim por diante. Entendeu? Então a pergunta é, quando a Bíblia fala no dom de línguas, fala do dom de línguas estranha ou fala do dom de línguas estrangeiras? O que a Bíblia fala sobre o dom de línguas? Essa é a pergunta. Uma outra pergunta é a seguinte: o dom lá no Pentecostes, em Atos 2, foi o dom de falar ou o dom de ouvir? Foi dom de língua ou dom de ouvido? Essa é uma outra pergunta. E uma terceira pergunta: hoje em dia, é necessário falar em línguas? Em que contexto? E qual língua? O que a Bíblia fala sobre isso? Prepare-se, se ajeite aí na cadeira, respira fundo, pegue a sua Bíblia e com bastante sinceridade vamos abri-la e estudá-la. Bem, a primeira coisa que nós temos que analisar é que existe uma promessa feita por Deus na sua palavra. E essa promessa está em Joel, no Antigo Testamento, no capítulo 2, vamos para Joel. Joel, capítulo 2, e aí sim, versículo 28. Esse texto de Joel, vale a pena você conferir comigo, porque é um texto muito conhecido. Vamos aqui pegar Joel, aqui está. Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz assim: E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Agora vamos voltar um pouquinho em Joel 2, verso 23, que diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Essas são expressões para se referirem a um derramamento do Espírito Santo. A chuva temporã era a chuva que vinha na época do plantio, quando se plantava a semente. E a chuva serôdia era a chuva que vinha no período da colheita. Então a Bíblia usa essas duas expressões para se referir a um derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado no início da vida cristã para que você possa iniciar a sua caminhada cristã. Mas a chuva serôdia, que é o poder do Espírito, é derramado no final dos tempos para a conclusão da obra, para a colheita final das almas para o reino de Deus. Portanto, Joel descreve uma promessa, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Agora, esse derramamento do Espírito prometido em Joel e confirmado e repetido em Atos dos Apóstolos, precisa ser muito bem compreendido. Por exemplo, no dia de Pentecostes, em Atos 2, os discípulos estavam reunidos no cenáculo, orando, buscando sabedoria de Deus e buscando o poder do Espírito. De repente, eles escutam, eles ouvem um barulho e desce sobre eles o Espírito Santo. E eles começam a falar em outros idiomas. Atenção, a língua que eles falaram no Pentecostes não era uma língua estranha, era uma língua eram línguas de outras nações. Não sei se você me entende. De outras nações. E Deus os ensinou a falar em outros idiomas, porque no Pentecostes, que era uma festa que havia em Jerusalém, todos os anos, vinha pessoas de todos os países e de todos os povos da terra, vinham para Jerusalém, para adorar e para participar de uma festa religiosa, chamada Pentecostes. Então o que Deus fez? As pessoas vinham dos seus países, de suas nações, para Jerusalém, e Deus então derramou o Espírito sobre os apóstolos, os discípulos, e eles começaram a falar nas línguas daquelas pessoas, e lá em Jerusalém, então, eles começaram a pregar o Evangelho no idioma das pessoas. Então Pedro pregava num idioma para um grupo de pessoas, João pregava em outro idioma para um grupo de outras pessoas, Tiago para outro, e cada um foi pregando em um idioma e atendendo as pessoas que estavam em Jerusalém. Isso foi uma revolução, isso foi o que a gente chama de Pentecostes. A festa era a festa de Pentecostes e a expressão Pentecostes passou a ser usada para esse derramamento do Espírito e para esse momento em que os discípulos passaram a falar em outros idiomas. Veja o que diz Atos 2 sobre isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aqui está, versículos, a partir do versículo 1, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar. Veja, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Bom, se eles receberam o Espírito Santo e passaram a falar, então o dom é de língua, não é de ouvido. Não diz aqui, eles passaram a ouvir, diz, eles passaram a falar em outras línguas, entende? Então, já vamos desmistificar e já tirar uma dúvida. O dom ali era de línguas, não era de ouvido. Porque tem gente que pensa que os discípulos falaram na língua deles, e quando a voz chegava nas pessoas, chegava em outro idioma. Por exemplo, eu estou falando aqui em português e o Max, que é meu câmera, está me ouvindo em alemão, por exemplo. Se fosse assim, se eu falasse em português aqui e o Max escutasse em alemão, então o dom não é de língua, o dom é de ouvido. Entendeu? O que a Bíblia fala é do dom de línguas. Então, os discípulos falaram em outros idiomas e as pessoas que falavam esses idiomas ouviram a mensagem na sua própria língua. Isso aconteceu no Pentecostes. E um detalhe, havia um propósito. Qual era o propósito? O propósito era evangelização. Deus queria que as pessoas recebessem a palavra ali, voltassem para os seus países e levassem o evangelho para os seus países. E foi exatamente isso que aconteceu. Nada mais além disso. Está bem? Agora você deve pensar assim, pastor, e 1 Coríntios 14? Vamos para lá, vamos para lá. 1 Coríntios 14. Veja, aqui está a grande questão que as igrejas pentecostais modernas se apegam. Vamos então para 1 Coríntios capítulo 14, versículos 1 em diante. O verso 1 diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Número 2, pois quem fala em outra língua, não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Verso 3, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Bom, o versículo que traz a grande confusão é o versículo 2. Vou ler outra vez. O 2 diz assim, pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Esse é o verso onde as pessoas se apegam para tentar defender uma língua que ninguém entende. Porque fala aqui que ninguém o entende, só Deus o entende. Então as pessoas pegam esta frase. Deixa eu colocar para você aqui um exemplo, tá? Por exemplo, eu vou falar com você aqui em inglês. Uma frase simples, what's your name, how are you, good morning, alguma coisa assim. Veja, são frases em outro idioma, qualquer um entende, how are you, como vai você? Né? Good morning, bom dia. Né? Qual o seu nome, what's your name? Então, eu posso falar em outro idioma e você vai entender, e se você não entender, alguém pode interpretar. Tá certo? Agora veja, eu vou falar numa língua estranha, tá? Agora, para você analisar. Veja, Handala macanta labás, cans parás paturiteias salamaias nacamaias sacamaias. Bom, o que eu acabei de falar não significa nada. Absolutamente nada. Mas se eu falasse isso aqui, impostasse a minha voz e colocasse um fundo musical aqui, um negócio meio para cima, algo assim mais extraordinário assim, e eu começasse, apontasse para você e falasse Handalamakantalabash, e começasse a falar, mudasse o tom da minha voz e não sei o quê, alguém iria falar o seguinte, esse pastor está cheio do Espírito Santo. Mas veja bem, nós estamos aqui estudando a Bíblia. É um estudo de revelações, para você entender a revelação de Deus. Esse verso 2, 1 Coríntios 14, verso 2, que fala assim, pois quem fala em outra língua não fala aos homens senão a Deus, visto que ninguém o entende, o Espírito fala mistérios. Se você pegar a história do livro de Corinto e a história do capítulo 14, aí sim resolve todo o problema. E é isso que nós vamos fazer agora. Você sabia que Corinto era uma cidade grega? E Corinto era uma cidade litorânea, como Ubatuba, Caraguatatuba, Santos, como as praias a região de Fortaleza, como a região norte e nordeste, especialmente poderíamos citar Rio de Janeiro. Então, era uma cidade litorânea. E toda cidade litorânea é turística. E ali tinha o porto também. Então, vinham pessoas de vários lugares do mundo a trabalho, a passeio, ali em Corinto. E como vinham pessoas de vários lugares do mundo, cada um falava a sua língua, cada um falava o seu idioma.
E no dia de culto, essas pessoas iam para a igreja, para o templo, para o culto, normal. Só que, ao chegarem na igreja, virava uma confusão, porque cada um queria falar no seu idioma. E ninguém entendia, estava virando uma confusão. E Paulo estava com um problema, porque a igreja de Corinto, além de ter essa confusão de idiomas, tinha também adultério, tinha também inveja, tinha também ciúmes, tinha fornicação, tinha uma série de coisas, como diz 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 7. Se você analisar o capítulo 3, o 5 e o 7 de 1 Coríntios, você vai ver que a igreja de Corinto era uma igreja problemática, extremamente problemática, cheia de pecados, de rebeldia. Uma igreja com essas características não pode ter o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Para que ela possa receber o poder do Espírito Santo, ela precisa passar por um processo de arrependimento, confissão e abandono. Então, Paulo tinha que organizar esta igreja, levar a igreja a uma consagração, eliminar esses pecados da igreja e tinha também que organizar o culto, porque era um culto de uma igreja turística, onde pessoas de vários lugares chegavam e falavam nas suas próprias línguas. E quando alguém falava na sua língua, as pessoas não entendiam. Por isso que fala, ninguém o entende. Porque cada um chegava e ia falar no seu idioma e as pessoas não entendiam. Mas se a pessoa se ajoelhasse para orar e fizesse uma oração no seu idioma, Deus entendia, claro, porque Deus entende todos os idiomas. Então, o que o texto está falando aqui, porque quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, é porque a pessoa, quando está em oração, ele pode orar em alemão, em francês, ele pode orar em belga, ele pode orar em qualquer língua, em grego, hebraico, aramaico, em português, em inglês, em qualquer idioma, Deus entende. Mas, no caso de Corinto, se as pessoas tentassem pregar e falar em público e testemunhar e fazer pedido de oração, cada um no seu idioma, ninguém entenderia nada. Por quê? Porque as pessoas estavam falando nas suas próprias línguas. Então, o que Paulo fez? Paulo, aqui no capítulo 14, ele fala assim, pessoal, vem cá. É o seguinte, vamos organizar esse culto? Se alguém for falar em outro idioma, que seja 2 ou quando muito 3, e que haja intérprete. Quando ele fala que haja intérprete, é porque ele está falando que aquela língua era a língua de outras nações, para que pudesse haver uma interpretação. Entendeu? Não é o que as pessoas pensam por aí, que eles estavam falando em línguas estranhas. Não, não era. Eram as línguas dos países mesmo. Só que as pessoas estavam, todo mundo falando ao mesmo tempo e gerando uma confusão e ninguém entendia nada. Então Paulo organiza o culto e diz assim, aqui quando forem falar, fale 2 ou quando muito 3 e que haja intérprete. Se não houver intérprete, fique calado, não fala nada. Para não criar um problema no culto. Muito simples. Mas o texto continua, 1 Coríntios 14 agora, vamos para o versículo 9, olha que interessante. 1 Coríntios 14, 9, ele fala assim, assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Paulo está dizendo, se vocês não falarem na língua compreensível, como se vai entender o que vocês estão dizendo? É como se falassem ao ar, quer dizer, não faz sentido nenhum. Olha agora o versículo 19. Paulo diz assim, contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então Paulo está deixando bem claro, ele fala assim, eu prefiro falar 5, ele fala aqui, eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros a falar 10.000 em outra língua. É óbvio. Então Paulo está preocupado com a igreja e vai tentando organizar o serviço de culto. Entendeu? Então eu li com você o verso 9 e o verso 19. Agora vamos ler o verso 33. 1 Coríntios 14, 33, que diz assim, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E o verso 40 fala assim, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então Paulo, ele chama a atenção da igreja, ele repreende a igreja e fala assim, pessoal, está errado, está totalmente errado isso aqui. Vamos organizar esse programa, vamos organizar o culto. E Paulo começa a organizar o culto. Então, 1 Coríntios 14 não tem nada aqui de fim do mundo. É muito simples, só que as pessoas tentam buscar um argumento aqui para justificar o fato de falar outras em língua estranha. E aí tentam buscar o verso 2 para justificar. Eu esses dias andei ouvindo umas rádios, e fiquei observando o seguinte,
Eu estava ouvindo uma rádio em que tinha vários programas religiosos, de várias denominações diferentes. Então, saía um pastor, entrava outro. Terminava aquele, vinha outro, e assim o dia inteiro. E esses pastores começam a falar no rádio, e de repente eles começam a falar em línguas, no rádio. Aí alguém telefona, eles atendem o telefonema e falam, quem está falando? É a irmã Maria. Aí ele diz, irmã Maria, Deus tem uma revelação para você. Aí ele fala algumas coisas para a irmã Maria, e no meio da fala ele joga um pouco dessas línguas estranhas. Então esse tipo de coisa não tem apoio bíblico, sabe? A Bíblia não fala, não apoia isso. Esse é um artifício, um argumento que muitos usam, mas que não tem apoio bíblico. Entendeu? Olha, falando português, claro, tem gente que não entende. Imagina ficar falando em línguas, essas línguas todas complicadas que tem por aí, que não são nem idiomas. Aliás, aqui tem uma coisa muito séria. Essas mesmas línguas que se falam em alguns cultos evangélicos são as mesmas que se fala em certos centros de espiritismo, em certos centros de macumba. Você sabia disso? Eu já vi pessoas possessas falando línguas. Essas línguas. Então, é preciso tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes a pessoa é sincera. Ela tem boa intenção. É uma pessoa realmente de Deus. Mas ela está confusa ou até enganada. Meu irmão, veja só uma coisa. Você olha na Bíblia as pessoas que eram cheias do Espírito Santo. Observe na Bíblia todos que foram cheios do Espírito Santo. Ninguém falou língua estranha. Até os discípulos, lá em Jerusalém, no Pentecostes, falaram em outros idiomas, mas não língua estranha. A Virgem Maria era cheia do Espírito Santo? A Virgem Maria, mãe de Jesus, era cheia do Espírito Santo ou não? Claro que sim, porque o que foi gerado nela foi obra de quem? Do Espírito Santo. Então Maria era cheia do Espírito Santo. Me mostra na Bíblia Maria falando em línguas estranhas. Não tem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Elias, o profeta Elias, era cheio do Espírito Santo? Era, tanto é que já foi arrebatado. Me diz uma coisa, me mostra na Bíblia Elias falando línguas estranhas. Não tem. Moisés era cheio do Espírito Santo? Era. Onde está Moisés? No céu. Me mostra na Bíblia Moisés falando língua estranha. Não tem. Jesus era cheio do Espírito Santo? Claro, né, meu amigo? Claro. Agora, me mostra na Bíblia Jesus falando língua estranha. Não tem. Então você está seguindo quem? Qual é o teu exemplo? Qual é o teu modelo? Não tem. Entendeu? Então veja, ok, tudo bem, respeitamos as pessoas. Cada um faz o que quiser, crê no que quiser, está tudo certo. Mas, biblicamente, não está certo. Você que crê no dom de língua estranha, você está baseado em quê? Fala para mim. Qual é a tua base para falar língua estranha? Não tem. Entendeu? Não tem. Se você olhar Jesus como seu modelo, não tem. Se olhar João Batista, não tem. Se olhar Moisés, não tem. Se olhar Maria, não tem. Se olhar os 12 apóstolos, também não, porque eles falaram em idiomas, em línguas de outras nações, e não língua estranha. E tem mais uma coisa, mais uma. Quando os discípulos falaram em línguas, eles falaram línguas de outras nações, e foi num contexto evangelístico, para que as pessoas levassem a palavra para os seus países. Hoje, as pessoas falam línguas estranhas dentro da própria igreja, onde todo mundo é brasileiro e todo mundo fala português. Então eu pergunto, qual o motivo para falar em línguas estranhas? Além de ser língua estranha, né? Porque não é nem língua de outras nações, é estranha. Qual o objetivo de falar língua estranha num círculo de pessoas que falam o mesmo idioma, o português? Ou você acha que Deus não é capaz de falar em português com as pessoas? Claro que é. Então, cuidado com esse sobrenatural. Cuidado com esse tipo de manifestação sobrenatural. Isso não é bíblico. Entendeu? Pensa nisso. Vem cá. Vem aqui. Vamos sentar aqui. Vamos sentar aqui e vamos conversar. Pode chegar mais perto. Pode vir mais perto. Vem, irmão. Vem. Vem, irmã. Pode vir mais perto. Não tenha medo, não. Não tenha medo. Nós estamos falando coisas sérias. Coisas da Bíblia, para o seu bem. E o que eu estou falando não é para agredir nenhuma pessoa, nenhuma igreja, não. Isso aqui é uma questão de estudo bíblico. É para que você entenda o que diz a Bíblia.
Está bem? Entenda definitivamente o que diz a Bíblia. Eu gostaria de finalizar esse tema chamando a sua atenção para Lucas 4. Veja, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos, vamos ler a partir do versículo 18 e 19. Diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, para que nós queremos o Espírito Santo? Para a gente ficar orgulhoso de que temos o Espírito Santo? Não. Para que eu e você queremos o Espírito Santo? A Bíblia diz, o Espírito Santo vem para moldar o nosso caráter, transformar nossa vida e para nos usar na pregação do Evangelho. Esse é o propósito de Deus ao dar-nos o Espírito Santo, para nos transformar, nos burilar, nos libertar e então nos usar para evangelizar. Jesus disse isso, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar. Esse é o propósito. Fora disso, não existe propósito nenhum. O plano de Deus é que o Evangelho seja pregado no mundo inteiro, para que todas as pessoas conheçam a verdade e se preparem para a volta de Jesus. E aqui o verso 19 diz assim, e apregoar o ano aceitável do Senhor, apregoar a graça, o perdão, a salvação. Sim, enquanto eu falo com você, o Espírito Santo está entre nós. Ele está aqui no estúdio, está na sua casa, na sua sala, na cozinha, no quarto, está onde você está agora. O Espírito Santo está em toda a terra. O Espírito Santo maravilhoso, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele que abre a sua mente, ajuda você a entender a palavra. Não somente entender, mas aceitar também. E eu espero que nesse momento, enquanto eu estou falando contigo, que o Espírito Santo continue trabalhando no seu e no meu coração. Que a verdade de Deus possa sobressair em sua e minha vida. Amém? Você crê no que diz a Bíblia? Amém, eu também creio. Então eu vou orar por você agora e quando terminar, você vai entrar nesse site que aparece aqui, vai procurar uma igreja adventista, faça-nos uma visita, você é meu convidado, minha convidada especial para estudar mais e conhecer mais da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Querido Pai Celestial, nesse momento eu levanto a minha mão aqui para pedir ao Senhor que abençoe essa pessoa que ora comigo em casa, essa mulher, esse homem, essa família, esse casal. Senhor, abençoe esta igreja, essa pessoa sincera que te busca, que clama, que estuda a Bíblia e que quer aprender mais e se preparar para a volta de Jesus. Eu entrego essa pessoa, a sua casa, nas tuas mãos e que o Espírito Santo seja derramado sobre essa pessoa e sobre mim também, todos os dias, em nome de Jesus. Amém.